E depois que amanheceu, o pessoal da prisão eles resolveram entrar em contato com os presidentes para falar com o pessoal dos Estados Unidos e disseram que eles não poderiam deixar mais o Felipe lá, já que ele acabou se transformando no Cat Blanc durante a noite. Eles acharam muito perigoso deixar ele por lá, eles quiseram deixar com eles, já que eles tinham lá a super heroína que podia dar conta dele. Eles ficaram com medo depois do que aconteceu à noite e já não quiseram mais deixá-lo preso pelo Brasil. E eles pediram tempo para debater a respeito sobre o que fariam com relação a isso. E o Robert estava em um ônibus a caminho do trabalho que ele estava fazendo de demolição. E o pessoal estava tudo bem conversando, mas ficava reparando ele sentado no fundo, dormindo. Daí teve um momento em que um carro acabou ultrapassando o ônibus que eles estavam e acabou freando para acabar batendo na parte da frente do ônibus, o que acabou causando uma rachadura lá no carro deles. E o ônibus parou e o pessoal do carro parou e desceu já querendo reclamar, pedindo indenização pelos danos no carro deles. Só que bem nessa hora o Robert acabou acordando e no desespero ele falou para o motorista dar ré imediatamente. Daí ninguém entendeu, ele só disse para o motorista dar ré, porque senão eles iam acabar morrendo. E daí eles ficaram com medo, sabendo quem ele era, e rapidamente ele deu ré. E aquele pessoal que estava naquele carro, que era golpista, acabaram correndo atrás deles. Daí na hora que eles saíram uma boa distância, começou a cair um bocado de pedra da montanha que eles estavam bem no lado. E caiu bem certo onde eles estavam, acabou com aquele carro que aqueles golpistas estavam. E eles ficaram com medo. Daí logo perceberam por que eles tinham gritado isso. Daí o pessoal desceu do ônibus, tudo com medo do que aconteceu. Daí pensaram, se o Robert não tivesse avisado, eles todos estariam mortos agora. E aquele golpista iria querer escapar, só que aquele pessoal do ônibus acabaram pegando eles, amarraram e deixaram dentro do ônibus. Ficaram pensando como é que iriam passar com a rua toda bloqueada de pedra. E daí o Robert deu uma ideia sobre como eles poderiam colocar algumas coisas lá para explodir aquelas pedras e tirá-las do caminho. E seguindo as orientações dele, eles explodiram lá as pedras e tiraram no meio da rua e conseguiram limpar o caminho. Ficaram impressionados com a precisão que ele soube para fazer isso. Simplesmente seguiram viagem e para onde eles iam acabar entregando aqueles golpistas para as autoridades. E daí eles seguiram viagem para o trabalho deles. Depois que acabou, o Robert acabou recebendo um chamado. Daí ele teve que voltar rapidamente para junto do presidente para debater a respeito do assunto do Cat Blanc. Daí ele voltou. Daí chamaram o resto do pessoal que era do outro universo, mais aqueles dois cientistas. E depois que todo mundo se reuniu lá, eles conversaram com o presidente sobre o assunto lá do Cat Blanc, sobre o que faria com ele, já que queriam mandar ele para os Estados Unidos, que no Brasil eles não estavam dando conta do fato dele ter se transformado no meio da noite e escapado da prisão. Daí eles falaram que poderiam manter ele preso numa prisão tecnológica, mas aí o Jonas logo interrompeu e disse que ele não era alguém ruim, mas que foi só manipulado pelo Androx, e que também ele era um garoto depressivo. Ele estava prestes a tirar a própria vida, segundo o que contaram lá do depoimento dele. Então, ele poderia haver uma chance de se redimir, mas que ele precisava de ajuda para isso, que também ele não está muito bem da saúde emocional dele. Daí, eles perguntaram o que ele estava sugerindo fazer então com o garoto. Então, Jonas falou que poderia dar um jeito de restabelecer ele na sociedade com uma terapia. E ficaram debatendo um bom tempo lá sobre o que poderia fazer. E Robert acabou tomando a palavra e disse que poderia fazer ele passar por uma escola de habilitação de soldados. E daí perguntaram o que seria isso. E daí ele disse que de onde ele veio, as crianças desde pequenas eram ensinadas a serem super soldados, soldados bem experientes, capazes de sobreviver a qualquer tipo de ambiente, a lidar com vários tipos de situações caóticas. E que ele cresceu no meio disso e que sabe lidar bem com pressões sociais, com situações difíceis, e também que ele poderia aplicar a pessoas desse mundo, já que ele viu que tem muita gente depressiva que poderia passar por esse treinamento, já que ele disse que já havia feito isso em outros mundos e teve um bom resultado. Mas ele disse que isso era uma coisa que era passada para pessoas que já estavam desgostadas da vida e que também já não tinham muito a oferecer para a sociedade, então eles começavam a trabalhar fora dela como soldados. Então eles fizeram um breve resumo dizendo que era a ideia dele pegar o garoto que estava meio depressivo, passar ele por um treinamento militar que ele próprio recebeu na infância para fazer com que ele conseguisse lidar melhor com as situações da vida e pressão social para
poder ser restabelecido na sociedade. Mas Robert também falou que o garoto ele já não estava muito bem visto pela sociedade devido ao fato dele ter sido visto como um supercriminoso e também por ele já ter sido bem antes disso ridicularizado nas redes sociais, o que fazia com que ele já não tivesse muita credibilidade ou muita autoestima para lidar com a sociedade. Ele disse que seria melhor ele passar por esse treinamento, que ajudaria a lidar melhor com esse tipo de situações, já que ele não treinava só o corpo, mas também a mente da pessoa para lidar com situações difíceis. Daí eles pensaram um pouco nessa opção do Robert, mas aí eles perguntaram se ele não iria ter que parar de trabalhar o trabalho que estava fazendo. Ele disse que sim, que teria que dedicar bastante tempo para lidar com as pessoas com relação a isso. Mas eles pensaram bem, daí ele falou mais um pouco a respeito sobre como seriam as coisas. Eles acabaram concordando e falaram com o pessoal do Brasil e entraram em contato com os pais do garoto e perguntaram se estariam dispostos a aceitar o que ele estava propondo. E os pais do Felipe acabaram concordando com isso, além do mais porque já não viu muitas opções sobre o que fazer com o filho. Daí mandaram ele para os Estados Unidos. Chegando lá, ele foi colocado num hotel onde o governo acabou pagando para ele. E depois levaram ele para o local onde iria começar tudo. Daí o Robert acabou tomando conta lá de ficar à frente de tudo isso. E disse para o garoto que ele iria passar por um treinamento bem diferente de tudo que ele já tinha visto na vida dele, mas que o ajudaria bastante. E o Felipe começou o treinamento com o Robert, até o Marcos foi de vez em quando e passar por esse treinamento com os poderes reduzidos, e viu que era um treinamento bem complicado, bem difícil, mas que ia ajudar bastante. Com o tempo começaram a perceber que o Felipe teve uma melhora significativa e que começou a ter melhor humor, mas que também estava começando a ter melhor interação com situações extremas, pois o Robert fazia ele passar por cada situação bem difícil que era considerar quase impossível sair, mas que ele com insistência com o garoto acabou fazendo com que ele conseguisse passar. Ele não pegava leve com ele, fazia ele correr até quando já estava caindo de exausto, mas estava fazendo um treinamento com ele que ele disse que recebeu na infância. Daí começou a pegar cada vez mais pesado conforme ele atingia um limite. Robert fazia com que ele ultrapassasse esses limites e fizesse esses treinamentos. E com o tempo ele começou a sentir uma melhora significativa, apesar de sentir bastante pressionado por causa desse treinamento. E o noticiário foi falar a respeito disso. E quando viram que o rapaz que havia passado por tantas situações difíceis começou a ter uma melhora significativa, as pessoas proporam também colocar os seus filhos nisso, que estavam com depressão, ansiedade, situações difíceis na vida. Só que eles falaram que tinha uma certa taxa para poder participar disso. E as pessoas pagaram sem pensar duas vezes e colocaram seus filhos. E aí começou a virar uma escola bem grande, no qual as pessoas vinham com situações difíceis, como depressão, ansiedade, às vezes até com a vida social já destruída por causa das redes sociais. E começava a passar um treinamento bem diferenciado. Eles já não ligavam mais para as coisas depois disso. Só começava a focar mais no treinamento, já que o Robert não deixava eles mais pegar os celulares ou usar qualquer tipo de redes sociais. Fazia só eles focarem no que estava fazendo lá dentro, num treinamento bem pesado e extremo. E o Marcos se propôs a ir de vez em quando lá para passar pelos treinamentos. Ele também usava os braceletes para reduzir os seus níveis de poder, para passar pelas coisas normalmente. E ele viu que os treinamentos eram bem pesados, tanto que toda manhã os alunos tinham que correr uma pista minada, no qual tinha umas minas embaixo da terra. Se eles parassem de correr, as pistas acabavam explodindo em alguns segundos, onde eles estavam. Então fazia com que eles continuassem correndo, mesmo cansados. E o treinamento era pesado o dia inteiro, mas viu que tinha um bom resultado físico e mental. E a notícia começou a se espalhar e mais pessoas começaram a mandar para esse local. E logo o Robert começou a perceber que tinha cada vez mais pessoas sendo mandadas para lá, que estavam sendo obrigadas a passar por esse treinamento que ajudava bastante na saúde das pessoas. Mas ele disse que isso aí poderia não só afetar o corpo delas, mas a mente, fazer com que elas já não fossem mais como antes. Então é melhor pensar bem antes de entrar. Mas as pessoas não pensaram muito antes de mandar qualquer um para lá. Mas o Robert disse que isso aí faria com que ele se tornasse soldados experientes, mas pessoas bem mais frias e quase sem emoções, mas quiseram mesmo assim. Então a escola dele começou a crescer. Eles chamaram a escola de super soldados.